Bom dia mais uma vez, Carol, para você. Ótimo começo de segunda-feira, para quem está no novo dia com a gente. Essa movimentação na sede das Nações Unidas, Carol, começou justamente com uma carta da própria Venezuela à presidência atual do Conselho de Segurança. A gente lembra que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, né? China, Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos, e 10 membros rotativos, né? Que têm mandatos de 2 anos. E atualmente a presidência do Conselho, agora no mês de janeiro, está com a Somália. E aí a Venezuela enviou uma carta para o representante da Somália, condenando, né, esses ataques dos Estados Unidos e pedindo providências, justamente no âmbito das Nações Unidas e também no âmbito do Conselho de Segurança. Essa carta condena, né, os ataques, fala de ataques brutais, injustificados e unilaterais dos Estados Unidos contra a nação sul-americana e faz 4 exigências, né? Primeiro, uma reunião urgente do Conselho de Segurança, uma forte condenação da agressão contra a Venezuela por parte da comunidade internacional, a suspensão imediata dos ataques militares dos Estados Unidos e medidas para responsabilizar o Washington por crime de agressão. E aí a Somália recebeu essa carta da Venezuela e outros integrantes atuais do Conselho de Segurança apoiaram esse pleito venezuelano para a realização dessa reunião de emergência, incluindo a Colômbia, que é um dos membros temporários no momento, é um dos 10 membros com assento de 2 anos, e a Colômbia submeteu esse pedido de reunião da Venezuela, teve o apoio da Rússia e da China, então a Somália marcou para hoje essa reunião, está marcada para começar meio-dia pelo horário de Brasília, e aí além de todos os 15 integrantes do próprio Conselho de Segurança, outros países podem fazer uso da palavra, podem participar, só não podem votar, caso seja proposta alguma medida, né, por algum dos atuais integrantes do Conselho. Por exemplo, alguém poderia sugerir a submeter uma resolução, né, condenando os ataques ou até mesmo propondo alguma medida concreta contra os Estados Unidos, considerado o país agressor, e isso teria que ser colocado em votação. Aí só mesmo os 15 integrantes do Conselho poderiam votar, mas os outros países podem participar. É o que é esperado, inclusive, com relação à representação da própria Venezuela, que deve fazer uso da palavra, afinal de contas a reunião vai ser sobre a crise no país, né? E o Brasil deve pedir, então, a palavra também para poder se pronunciar durante essa reunião. E aí a gente teve informações, né, do Itamaraty, primeiro até da própria ministra até então interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, que estava no posto em substituição ao ministro Mauro Vieira, que estava de recesso. Ela nos confirmou durante o fim de semana que o representante do Brasil na ONU, o embaixador Sérgio Danesi, vai manter os termos que a gente viu durante o fim de semana naquela primeira nota divulgada pelo presidente Lula nas redes sociais, em que ele condena veementemente os ataques, né? Fala que os Estados Unidos ultrapassaram uma linha inaceitável e o ataque foi uma afronta à soberania da Venezuela. Esses termos devem se manter nas próximas manifestações do Brasil com relação a esse assunto. Inclusive, Carol, ontem a gente teve também uma nova nota divulgada pelo governo brasileiro, uma primeira nota oficial por parte do governo, né? Porque até então a gente tinha uma manifestação do próprio presidente Lula. Ontem o Itamaraty divulgou uma nota que foi assinada com outros países da região, foi fruto das conversas do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com os seus pares, né? Os outros ministros de Relações Exteriores aqui da região, e a gente até separou, né, essa nota para colocar em tela, Carol. A nota é assinada, então, pelo Brasil, pelo México, Chile, Colômbia, Uruguai e também a Espanha. Os 6 países condenam as ações americanas em território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro e dizem concordar, né, assinam conjuntamente essa nota que tem 4 pontos principais. O primeiro é a profunda preocupação e rechaço a esse ataque, né, chamam de uma ação unilateral que viola o direito internacional e a Carta da ONU. O segundo ponto, os países reiteram que a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios políticos,
pacíficos por meio do diálogo e com participação do povo venezuelano, que tem a soberania para decidir o seu próprio futuro. Terceiro ponto, reafirma o caráter da América Latina e do Caribe como zona de paz. E aí, nesse terceiro ponto, também tem um trechinho interessante, Carol, que esses 6 países, incluindo o Brasil, fazem um apelo à unidade regional para além das diferenças políticas diante de qualquer ação que coloque em risco a estabilidade regional. Não citam nenhum país, né, mas a gente sabe que há governantes na América Latina que elogiaram as ações dos Estados Unidos, como, por exemplo, o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, nesse trecho da nota, né, esses 6 países pedem união da região, independentemente das posições políticas, né? E o último ponto fala que os países manifestam a preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos. Aí também uma referência direta, né, à declaração do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos vão controlar e explorar o petróleo venezuelano, né, Carol?